Faria sentido dizer que Jesus foi um extraterrestre? Você está na lareira do conhecimento. Não acredito que Jesus tenha sido exatamente ou somente um extraterrestre, como muitos dizem, mas um híbrido, com certeza. Extraterrestre legítimo não teria como, pois a Bíblia é clara em falar da sua mãe humana, a judia Maria, dando inclusive seus antecedentes familiares. Por parte de mãe, Jesus foi humano, mas por parte de pai, além da concepção sagrada do Espírito Santo, e o dogma, sim, acredito que houve aí uma hibridação com raças superiores do universo. E é claro, nascimento guiado por uma estrela UFO e também anunciado por eventos cósmicos raros acontecendo simultaneamente no céu. Jesus nasceu híbrido e se fez ser transfigurado, homem divinizado. Semente humana transformada pela energia divina do Espírito Santo. Segredos da alquimia espiritual nos Evangelhos. A chave mestra de toda essa disposição atômico-molecular dos veículos é o poder mental. Seres como Jesus realizam a transmutação física por comandos mentais e energias do pensamento e da vontade muito acima e além da nossa imaginação, ao ponto de romper a fronteira da morte e subir com o corpo físico para dimensões celestes. Em vez de nave, ele viaja pelo espaço com seu corpo físico transfigurado. Extraterrestres precisam de naves para viajar até Marte, por exemplo. Mas Jesus Cristo se move nas dimensões do universo com seu próprio corpo transfigurado. O que está dentro de Jesus é espiritual, sim, e está muitas atmosferas acima dos extraterrestres. Lembrando que extraterrestres morrem, mas Jesus é imortal. Então ele entrou numa categoria cósmica de existência em dimensões incríveis, que não temos muitos padrões de comparação para avaliar do ponto tão baixo onde nos situamos. O ponto do exílio edênico, destinado ao pó. O corpo físico dele, após a ressurreição, foi transformado numa Merkabah de deslocamento cósmico por todas as dimensões do universo. Nós, humanos, mal vencemos as doenças e sequer escapamos da morte. Certamente não temos quaisquer parâmetros de comparação e referência para avaliar um ser físico e espiritual dessa magnitude. Um sol humano e uma estrela espiritual viajando pelos espaços sem fim, levando sua luz, amor e compaixão para os mundos na escuridão. Contudo, existem também os seres angélicos, os querubins e as seráficas entidades, feitas de fogo puro e vibrações de uma altíssima nota, que se entrasse em contato com nossas vibrações carnais, desarranjadas e densas, certamente nos estouraria como uma bomba. São seres das dimensões extremas do universo, onde toda razão estoura junto por lhe faltar argumentos de entendimento. Certamente, acredito na necessidade de transporte em naves para casos específicos, até porque é a forma dos extraterrestres se locomoverem no universo, exercendo o seu direito de cidadania cósmica. Níveis e níveis de forma biológica em evolução no universo, estamos longe de imaginar quais e quantas são. Porém,
Eu vislumbro essa proeza da possibilidade de transformar o corpo físico e aparelho mental num veículo dimensional completo. São coisas que estão implícitas nas Escrituras à espera de traduções e interpretações à altura. E que explicam a ascensão de Cristo transfigurado ao céu, sob uma perspectiva muito além da tecnológica ufológica. Eu acredito que Jesus começou como um híbrido de nascimento, mas concluiu seu mestrado como um grande mutante em espírito, transfigurando toda a sua matéria corporal. Agora a ilustração ficou perfeita, completa. Não quis dizer que ele é um mero híbrido. Sim, estou ciente dos processos de transmutação ocorridos, do simbolismo do sepulcro e os 2 anjos do Espírito Santo ali presentes, a chama violeta da energia crística, etc. Mas tenho que, da parte de Pai, além da concepção sagrada do Pai Divino através da energia do Espírito Santo em chamas gêmeas e fogo violeta, ele tenha recebido semente alienígena especial em sua concepção. Eu acredito, na verdade, nestas 2 teorias combinadas, se me permite. Começou como híbrido estelar e terminou como mutante divino. Um ser transbiológico 100%. Ou a biologia atuando em níveis acima da nossa parca e mortal biologia, frágil. Sujeita a todo tipo de doenças e degradação. Abordando agora os 3 reis magos, sob outra perspectiva. O entendimento tradicional os associam a reis de países do Oriente. Gaspar, Baltazar e Melchior. Estamos a conjecturar que poderiam ser aliens? Bem, a estrela UFO poderia ser a nave dos 3 reis. O número 3 pode ser outro código, associado ao sistema tríplice de Sírios, a estrela de Belém. Visitantes de Sírios? Muitas vezes na Bíblia, anjos e ETs se confundem numa mesma entidade. Pode ser o caso, ou apenas especulação, e os 3 reis magos fossem apenas senhores de terras do Oriente, com conhecimentos de astrologia e profecias antigas. Só que todo o resto sobre os 3 reis magos que costumamos ver em filmes, nada disso é falado em parte alguma da Bíblia. Exceto que eram reis do Oriente e sabiam da estrela, e trouxeram presentes ao menino. Quase nada é falado sobre a identidade dos 3 reis magos. Até os nomes foram extraídos de tradições apócrifas. Vale aqui um exercício. Observe o quão pouco o Evangelho fala destes 3 personagens. E a tradição posterior acrescentou o resto. Nem mesmo de onde vieram, apenas que vieram do Oriente, e que eram reis e os presentes que trouxeram. E o conhecimento prévio e anterior de todos sobre a pessoa de Jesus e a estrela que o anunciaria. Usemos a lógica. Se a estrela é um UFO, e se estes reis tinham-na calculado antes da aparição dela no céu, como poderiam prevê-la? Só se fossem extraterrestres e até os pilotos da estrela UFO de Belém. Por outro lado, em Lucas, diz que foi um anjo que apareceu aos pastores e indicou o local da manjedoura. Se anjos podem significar extraterrestres em passagens bíblicas, o que deduzir? Ajuda muito saber que Sírios sempre foi a estrela de Belém no aspecto simbólico.
astrológico. Paralelamente ao UFO, no aspecto extraterrestre. Sendo que um aspecto não anula o outro, porém se completam. Além do fato que outros fenômenos astronômicos podem ter acontecido na época, por exemplo, um novo cometa ou supernova. Contudo, no mais superior e elevado dos simbolismos, Jesus era a própria estrela de Belém a iluminar o mundo na mais escura das noites. E mais tarde, adulto, se fazendo o sol da nossa vida, e o centro de gravidade da nossa existência e fé. Qual é a sua opinião sobre isso? Inscreva-se aqui na Lareira do Conhecimento e deixa o seu like. Até a próxima.